Você já viu aqueles indicadores em BI que mostra a variação mês a mês? Por exemplo, em um mês eu gastei R$100 e no outro mês eu gastei 200. E ele mostra quanto que variou de um mês para o outro. Você sabe fazer isso no BI? Não? Então eu vou te mostrar como que você consegue fazer isso sem precisar escrever todas as fórmulas de DAX, clicando apenas em botões. Pode ser? Então fica comigo nesse vídeo que você vai aprender. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Jandir Mendes e eu sou instrutor e consultor de Power BI. E nesse vídeo eu quero ajudar alguns alunos que têm dúvida para criar fórmulas no DAX, ensinando como que você faz o cálculo de variação mês a mês sem precisar construir estrutura de fórmulas, clicando apenas em botões. Mas antes da gente ir para a tela, gostaria de te pedir que curta e compartilhe os vídeos desse canal, para que a gente possa continuar ajudando a quem gostaria de aprender Power BI, pode ser? Vamos para a tela agora! Então pessoal, já estou aqui com o meu Power BI aberto e eu vou carregar aqui para dentro um arquivo para que a gente possa trabalhar. Esse arquivo se chama dados DNF, então eu vou clicar em obter dados, o tipo dele é Excel e vai ser o dados DNF. Eu estou com ele aberto aqui para mostrar para vocês o que a gente tem nesse arquivo. Olha só, eu tenho uma coluna de filial, uma coluna de estado, uma coluna de documento, uma coluna de CNPJ do fornecedor, uma coluna de data de entrada e também uma coluna de código de produto, nome do produto e valor total. Essa análise que eu estou fazendo, ela é com base na venda de combustíveis. Então nós temos dois tipos de combustíveis, diesel S10 e o diesel S500. É como se a gente estivesse comparando, talvez, a gente também conseguiria comparar gasolina com álcool ou qualquer outro tipo de produto. Eu escolhi comparar o diesel S10 e o diesel S500. Aqui eu tenho o valor total de cada venda. Isso aqui é como se cada linha fosse uma venda para uma filial. Por exemplo, essa filial tem várias vendas para ela e cada venda é representada por um número de documento. Olha só. Então eu já carreguei os dados aqui para dentro do BI e eles já estão aqui. Então eu quero construir uma análise que fale sobre as vendas desses produtos. Então, geralmente, quando eu vou construir as minhas análises, eu sempre penso na pessoa que vai estar vendo esse vídeo, a pessoa que vai estar buscando aprender. Então eu sempre coloco na ordem Z. A ordem Z é a forma com que as pessoas enxergam os dados. Elas sempre enxergam da esquerda para a direita, depois volta para a esquerda e vai para a direita de novo. Como se fizesse um grande Z, no mesmo estilo com que elas leem as informações. Então o que eu vou fazer? Aqui no cantinho eu vou colocar, por exemplo, um cartão e eu vou colocar o valor total gasto. Por exemplo, pegar o valor total e vou colocar aqui, ok? Tá 35 milhões, ok. Agora eu vou colocar esse valor total gasto, por exemplo, por filial. Então eu posso pegar, por exemplo, um gráfico de barras, colocar ele aqui e colocar aqui no eixo a filial e aqui em valor total, aqui em valores, né, valor total, e eu sei, mesmo sem números, que a filial B foi a que mais gastou. Mas eu vou ativar o rótulo de dados aqui, através do rolinho de formatação. O rótulo de dados está desativado, eu vou ativar ele, só para me ver a quantidade que foi gasto por cada filial. E agora, pessoal, vem o principal que eu quero mostrar para vocês. A gente consegue ver a oscilação, a variação no valor de venda mês a mês, sem precisar escrever as fórmulas em DAX. O que acontece? Existe uma parte do BI, que é essa parte aqui de medidas rápidas, em que ele tem várias fórmulas de DAX já prontas, que você basta clicar com botões que ele vai executar aquela fórmula para você. E nesse vídeo aqui em especial, eu queria mostrar para vocês como calcular variação mês a mês sem precisar escrever nenhuma fórmula em DAX. Eu queria só mostrar para vocês só utilizando o botão. Então eu vou clicar aqui em medida rápida, eu estou dentro de página inicial, medida rápida. E aqui existem diversos cálculos prontos, de agregação por categoria, de filtro, de inteligência. Por exemplo,
A gente consegue saber a variação por categoria, o máximo por categoria, o mínimo. A gente consegue saber, por exemplo, a alteração até a data, alteração ano a ano, a média móvel, total acumulado por categoria. A gente também tem algumas operações matemáticas, como adição, subtração, multiplicação, divisão. E a que eu vou escolher é a alteração mês a mês. Aí eu preciso colocar alguma coisa aqui no valor de base, algo que ele vai entender que você vai calcular a variação dele. Então, se a gente quer saber a variação no valor total que foi vendido, então eu vou pegar o valor total e vou jogar aqui. E aí tem a possibilidade, eu quero saber a alteração da soma desse valor, então eu vou somar todo o valor do mês, por exemplo, e vou comparar com outro. Ou eu quero saber da média, do mínimo. Eu vou escolher a soma para ficar mais expressivo para vocês. E aqui em data, eu vou colocar a minha data de entrada. A minha data de entrada é uma informação na coluna que eu tinha mostrado para vocês, que eu tinha as datas de entradas dos pedidos. Então, vou pegar ela aqui, vou arrastar e vou jogar. E aqui ele vai perguntar o número de períodos. De quanto em quanto que ele vai variar. Eu coloquei de 1 em 1. Por quê? Porque eu quero que ele varie, por exemplo, de janeiro para fevereiro, de fevereiro para março, março para abril e assim por diante. Vou clicar em OK e ele cria uma fórmula aqui para mim, tá vendo? Ó, valor total, MOM. Como que eu faço para utilizar isso? Por exemplo, vou criar aqui um gráfico de barras. E aí nesse gráfico de barras eu vou colocar quanto que foi gasto por cada mês. Então eu vou vir aqui no eixo, por exemplo, vou colocar a minha data de entrada, vou tirar o ano, o trimestre, o dia, vou deixar só o mês. E agora eu vou vir aqui e vou colocar o valor total. Então eu sei que cada mês teve um custo. Deixa eu melhorar um pouquinho essa escrita para vocês poderem ver melhor. Aqui embaixo, tá vendo? Ó? Janeiro, fevereiro, março. Vou aumentar isso aqui mais um pouquinho. E cada ano teve um custo. Eu sei que aqui de abril para maio, por exemplo, esse valor caiu. De maio para junho, ele subiu. Só que eu não sei quanto que foi essa variação. Então, o que eu posso fazer? Por exemplo, vou só trocar esse gráfico aqui para um gráfico de combinação, que combina, por exemplo, colunas com linhas. E agora aqui no valor da linha, eu vou jogar aquela fórmula que a gente fez só clicando em botões. Apenas a título de curiosidade, se você clicar em cima dela, você vê todo o DAX que foi aplicado. Olha só, foi um if, um isFilter, um calculate, um sum, várias fórmulas para chegar nesse resultado. Mas como a gente clicou no medida rápida, a gente precisou só dar 2, 3 cliques que a gente já conseguiu gerar esse resultado. Então, agora o que eu vou fazer? Só minimizando para isso daqui não aparecer. Eu vou pegar essa medida que a gente criou através de medidas rápidas, vou segurar e vou jogar em valor da linha. E aí, ele já vai mostrar a oscilação de um mês para o outro. Só que eu vou ativar esse rótulo de dados para que você possa entender melhor. Vou vir aqui no rolinho de formatação. Os rótulos de dados estão desativados. Eu vou ativar. Quando eu ativar, ele vai ativar o rótulo da barra e também o rótulo da linha. Mas eu só quero o rótulo da linha, porque senão vai ficar muito embolado, muito confuso. Eu venho aqui nessa setinha para baixo. Aqui, vou descendo. E existe uma possibilidade aqui de personalizar as séries. Eu ativo essa personalização de séries. E eu quero personalizar, por exemplo, o valor total, que é o que está aparecendo em cima das colunas. Eu marco ele aqui. Ou eu quero personalizar a variação e eu marco ela aqui. Primeiro eu vou personalizar o valor total, que eu vou tirar esses valores para eles não aparecerem. Desço um pouquinho. Na verdade, aqui em cima mesmo, né? Tem uma parte que fala sobre exibir. Eu vou desativar porque eu não quero ver eles. Eu quero ver só as variações. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu já tenho as variações. Então, eu vou só expandir para vocês verem. Olha só. De junho para julho, o valor caiu em 7%. De julho para agosto, ele subiu em 9%. De agosto para setembro, ele caiu em 0,85%. De setembro para outubro, ele subiu, por exemplo, 19%. Vou mostrar isso aqui também para vocês em tabelinha, só para vocês entenderem. Olha só.
Estou copiando esse modelo e vou só trocar o estilo de gráfico. Ele está aqui como barras. Eu vou escolher, por exemplo, uma tabelinha. E aí eu já consigo ver os detalhes dessas variações. Olha só. Olha só, de janeiro para fevereiro não tem nenhuma variação, que ele não tinha nenhum valor anterior para comparar. Mas agora, de fevereiro para janeiro, o valor de fevereiro era 2.800, o valor de janeiro, na verdade, era 2.800, de fevereiro era 2.700, então ele teve uma redução de 2,53%. Em março, o valor era 2.771 em fevereiro e 3.400 em março, então ele teve um aumento de 22%. E assim por diante, eu consigo ver os aumentos e os decréscimos dessas informações. E tudo isso já plotado aqui no gráfico. Olha só, eu vou apagar esse gráfico para mostrar para vocês também como que eu faço geralmente quando eu apresento esse tipo de dado. Deixei aqui só a tabelinha para servir de base, para que vocês possam consultar as variações. Vou só aumentar um pouquinho o tamanho dela. Aqui a gente já tem as variações. E aqui eu vou criar novamente um gráfico de barras. Só que ao criar esse gráfico de barras, o que eu vou jogar aqui no eixo? A data de entrada. Ok. Apareceu a hierarquia das datas. Eu vou tirar o ano, o trimestre e o dia. Vou deixar só o mês. E eu vou jogar aqui em valores a variação mês a mês que a gente criou. Aí olha que bacana, pessoal. Quando o valor for positivo, ele forma uma barra para cima. Quando for negativo, ele forma uma barra para baixo, tá vendo? Vou ativar o rótulo de dados para vocês poderem ver melhor. E vou colocar ele com uma cor mais escura para ficar mais destacado para vocês poderem ver. Olha só, fica bem mais visual sabendo, por exemplo, que em janeiro, em fevereiro, caiu 2%, em março subiu 22%, em abril caiu 16%. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa dica? Eu queria dar essa dica para vocês de como a gente consegue utilizar o DAX, né? Utilizar fórmulas, mas sem precisar escrevê-las, através das medidas rápidas. Se você gostou dos vídeos desse canal, continue acompanhando, que com certeza a gente vai postar muito e muito mais dicas. Beleza? Até o nosso próximo encontro. Um abraço!